É, pessoal, ontem foi um dia especial envolvendo a divulgação do pôster do Superman. Rapaz, foi um dia daqueles de ser decenalta. Eu senti a energia, eu senti o hype. A galera comprou o filme já no primeiro pôster. E foi uma grande decisão divulgar o pôster junto com o tema, porque além de ser mais um assunto para falar do filme, a música dá um tom pro pôster muito mais esperançosa. Foi uma grande estratégia fazer esse pôster animado. Muito bem DC e o hype começou. E esse foi só o primeiro dia, porque foi o dia do pôster. Quinta-feira é o dia do trailer. Aí o hype vai para outro patamar, amigo. E olha, pelo menos nas redes sociais, foi um hype nível Deadpool e Wolverine. Não que o filme vá fazer a bilheteria do Deadpool e Wolverine, mas olha, o pessoal tava discutindo e geralmente tudo que eu vi eram discussões positivas quanto ao pôster, quanto à música. Superman começou muito bem a divulgação, obrigado, ainda bem, precisamos disso. E hoje o James Gunn decidiu falar sobre o filme do Superman. E olha, ele falou muita coisa durante uma entrevista que ele cedeu. Então, no vídeo de hoje, vamos passar a limpo todas essas novidades envolvendo o filme do Superman, porque o James Gunn falou muito e falou bem. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele super like, super comentário. Quero saber o hype de vocês para esse trailer do Superman. Beleza, vamos pegar aqui o celular e ver uma das frases do James Gunn que ele começou falando sobre o título do filme. Porque se vocês lembram bem, esse filme foi anunciado como Superman Legacy. E num determinado momento eles decidiram mudar o nome para só Superman. E o James Gunn comentou como que foi esse processo para mudar o nome do filme. De que ele reuniu todos os departamentos do filme, inclusive o departamento de marketing, e cada um tinha autorização dentro da sua própria área, obviamente, para falar de qualquer coisa relacionada ao filme e o sucesso que ele poderia ter ou não. Sabe, eles fizeram tipo uma reunião com todos os departamentos prevendo o pior cenário possível. O que poderia fazer para esse filme dar errado? E uma das coisas que acabou surgindo dessa reunião era a questão do nome. De que o filme Superman Legacy poderia passar um recado errado para o público. De que poderia ser um filme olhando para o passado, querendo fazer um Superman Returns, querendo fazer um Superman do Donner. E com base nessa argumentação, o James Gunn foi convencido a trocar o nome do filme. Porque quando ele concebeu a história, ele entendeu sim que tem um pouco a ver com o legado do Superman. Mas não um legado olhando para o passado, e sim um legado que tem algo a ver com a própria história do filme. Esse é o argumento que ele justificou o título original ser Legacy. Porque é o legado do Superman com relação a alguma coisa envolvendo seus pais, que tá no roteiro. Mas com esse argumento de que ele não quer que as pessoas pensem que é um filme olhando pro passado, e sim um filme que olha pro futuro, ele decidiu mudar. E eu acho que foi uma boa troca. É óbvio que mudar o título de um filme para só Superman aumenta ainda mais a responsabilidade do filme. Mas não tem o que lá, o filme já tem uma grande responsabilidade. Você tem que conseguir vender bem. E convenhamos, né, do ponto de vista de marketing, de divulgação, é muito mais fácil você querer vender o filme só como Superman. Parece um filme muito mais importante. Não é todo dia que sai um filme que só se chama Superman. Tem que ter responsa e passa uma ideia firme que você tá convicto também que você vai fazer um grande filme. Então, assim, ó, eu acho que a escolha realmente foi acertada de mudar o título, mas eu gostei que eles não só justificaram pela questão do marketing, porque realmente é mais fácil vender Superman do que Superman Legacy, mas também pela essa questão da imagem que o título poderia passar, que é algo envolvendo o passado. Gostei muito dessa justificativa. Agora, seguindo aqui para uma outra frase que o James Gunn falou, ele disse que um Superman já existe, isso a gente já sabia, que ia ser tipo o ano 2 do Superman, mas ele também deu algumas outras informações importantes, como o fato de que a Lois e o Clark já se conhecem e que também a Lois já conhece o Superman. Mas ele não confirmou se a Lois já sabe que o Clark é o Superman. Apenas que eles têm essa relação, que não é um relacionamento, ele não deixou claro se é um relacionamento, mas é essa dinâmica Lois e Clark, com essa diferença de personalidades que isso vai estar presente no filme. E bem, isso já era de se esperar, porque qualquer um que leu qualquer quadrinho do Superman vai ver essa dinâmica Lois e Clark, e que é óbvio que o James Gunn vai conseguir fazer muito bem. Agora tem uma outra coisa que ele falou aí do Lex Luthor, na qual eu tô fazendo cosplay dele aqui, de que o Lex Luthor, desde o início do filme, vai odiar o Superman,
mas eles não se conhecem pessoalmente ainda. E isso já acaba com algumas teorias que eles poderiam fazer alguma coisa tipo o Superman Birthright, que o Clark conhece o Lex Luthor lá de Smallville. Mas não, pelo jeito eles estão mudando isso e o primeiro contato Lex e Superman vai acontecer nesse filme. E uma outra coisa que surgiu por causa do pôster divulgado ontem, de que algumas pessoas estavam reclamando de que, esse é um filme que vai olhar muito pro passado porque vai ser muito Donner. De que o Gunn vai fazer um filme estilo Superman do Donner. Eu vi algumas pessoas reclamando sobre isso, até alguns youtubers, mas o curioso é que o James Gunn não pensa desse jeito. Ele até disse, né, numa das frases, que ele tá se inspirando em toda a história do Superman. Não só um pouco influenciado pelo Donner, talvez pelo tom do filme, mas também por outras coisas. Ele mesmo, no passado, já citou o Superman All Stars, que é uma coisa que não tem nada a ver com o Superman do Donner, e que é um elemento que a gente nunca viu numa história de filme do Superman. No máximo, a gente poderia dizer que o Superman e Lois adaptou um pouco isso, mas num filme grande, isso a gente ainda não tinha visto. E bem, só pra fazer justiça, o Homem de Aço tem alguns diálogos que eles tiraram direto lá do Superman All Stars, e também é uma das melhores partes do filme, que tá lá naquela cena do voo. E o James Gunn foi bem taxativo, assim, quando ele disse, eu não estou fazendo apenas um filme no estilo Donner. É muito diferente disso. Ele disse muito. E eu concordo, assim, eu adoro o filme do Donner, Superman 1 e Superman 2, mas tem muitas coisas daquele filme que eu entendo, você pode discordar, mas eu entendo que não dá pra replicar nos dias de hoje. Especialmente ali a parte do vilão. O Superman é perfeito, a relação com a Lois também é perfeita, mas tem outras coisas ali no filme que é difícil nos dias de hoje você fazer algo igual. Eu entendo completamente isso e eu acho que também tem que modernizar. E o caminho pra isso é a melhor HQ do Superman de todos os tempos, que é o Superman All Stars. Uma outra informação do James Gunn, e essa aqui eu achei muito foda, e que se refere a como que eles filmaram as cenas de voo. Convenhamos, né, que fazer cena de voo do Superman num grande filme, ainda mais num filme desse tamanho com essa importância, você tem que fazer cena foda. Tipo, você não pode estar fazendo a sua típica filmagem de um super-herói voando. Você tem que ter alguma coisa especial. No Guardiões da Galáxia 3, a gente teve algumas cenas bem legais de voo envolvendo o Adam. E que foram legais, mas a gente tava até imaginando o Superman dar um outro passo para alguma coisa ainda mais foda. E nesse ponto, o James Gunn confirmou que eles estavam usando uma câmera acoplada num drone para fazer essas filmagens. E olha, geralmente, quando a gente vê gravações de voos em filmes de super-herói, a gente não fala muito de drone, a gente fala de grua, né? Uma câmera grudado num poste, digamos assim, que é como eles gravam. Nos bastidores do Superman e Lois, a gente vê muito esse tipo de gravação. Eu imagino que eles estão gravando com drone para justamente fazer algumas cenas que tem plano sequência com ele voando. Que daí o drone pode passar por cima, por baixo, do lado, bem pertinho do David Corenswet e fazer uma mega sequência de voo. E cara, esse tipo de coisa, se ficou bem feito mesmo, vai ser muito foda. Eu não me lembro de ver uma cena de voo assim que é 10 de 10, sabe? Que deixa todo mundo de boca aberta. Talvez, assim, no máximo, no próprio Homem de Aço, que tem umas cenas de voo de luta ali, que são muito foda, mas era um outro tipo de cena, né? Um outro tipo de visão com o Snyder. Eu acho que dá pra até dar um passo adiante. Ainda mais se for realmente, como eu tô imaginando aqui, plano sequência no meio da cena de ação. Cara, esse tipo de coisa envolvendo técnica, equipamentos, eu acho muito legal, porque é uma forma que eles têm de, sabe, subir o patamar do filme, deixar ele ainda mais grandioso. Aliás, essa entrevista aqui só teve pedrada do James Gunn, me deixou ainda mais hypado. A próxima coisa que ele falou aqui é referente à música. Ele confirmou na entrevista que o tema do Superman vai ter essa referência ao tema do John Williams, como a gente comentou no vídeo de ontem, mas ele também comentou uma outra coisa envolvendo como que vai ser a trilha sonora do filme. E que dessa vez ele não vai fazer um filme com muitas músicas cantadas que ele coloca no meio do filme. Como tem Guardiões da Galáxia, como tem Creature Commandos. Não, dessa vez ele confirmou, é uma coisa muito mais com trilha sonora. Cara, eu amei escutar isso, porque era exatamente o que eu queria. Primeiro assim, eu não tenho nada contra colocar música cantada no meio de um filme de super-herói. The Batman tem e eu amo The Batman. É só que eu também tenho uma preferência pelo instrumental. Eu gosto desse negócio da trilha dar o ambiente. E me chame de antiquado, mas eu acho que pro Superman combina mais. Sabe? Que você fica arrepiado. Uma trilha estourando. E só ali o Superman, você focado no Superman com a trilha, você olhando o rosto dele, sabe? Quase chorando com alguma coisa que tá acontecendo ali. Isso desperta um nível de emoção que eu acho que nenhuma música conseguiria fazer. Mas essa é só a minha opinião também. Se você acha que tinha que tocar Astronauta de Mármore, tudo bem, eu também não ia ficar brabo, eu acho que também ficaria legal. Mas eu acho que o que eleva, sabe, pra um filme de Superman é realmente isso. E também eu acho importante não ter as músicas, porque o James Gunn sempre faz isso. E poderia ficar muito marcado pro James Gunn
Ah, ele sempre pega a música pop no meio do filme, na cena de ação. Como tem críticas, até no Critical Comments, que estão reclamando disso. Eu acho que passa um pouquinho do ponto, sim. Então, pro Superman, que não é qualquer herói, é o Superman, com a responsabilidade que esse filme tem, eu acho que também é importante o James Gunn arriscar e fazer uma coisa diferente pra ele. E que também combina com o Superman. Então, vamos 100% trilha sonora. E estoura a trilha! Deixa eu ficar arrepiado com esse tema que tá lindo demais! Beleza, o próximo assunto é envolvendo a questão do universo da DC. Lembra quando o James Gunn falou no passado que as histórias entre si não iam ser interconectadas? Bem, ele reafirmou isso nessa entrevista. Ele quer que todo filme seja independente do outro, que você não seja obrigado a assistir um para assistir o outro. Só que ele também disse uma outra coisa que eu me surpreendi, de que essa é a estratégia desse momento, mas que no futuro as histórias podem ficar um pouco mais encadeadas. Ele disse que está plantando sementes e que no futuro essas sementes podem ser coletadas. Então eu acho que realmente não é tão diferente da Marvel assim. A Marvel também começou bem isolado, se você quisesse só ver o Thor, se você quisesse só ver o Homem de Ferro, dava. Mas ali na fase 1 e na fase 2, ela plantou várias coisas para ter desdobramentos na fase 3. Olha, sinceramente, eu não vejo assim com tanta diferença. E nesse ponto eu concordo muito com ele, porque eu acho muito difícil você continuar desenvolvendo um universo e eventualmente você não entrelaçar um pouco essas histórias. Que é um problema que a Marvel tem hoje, que hoje as pessoas reclamam que tá tudo muito entrelaçado. E tá um pouquinho. Não que você seja obrigado a assistir Loki para entender Deadpool e Wolverine, mas seria aconselhável você assistir, sabe? O problema é que universos compartilhados que duram por tanto tempo tem, mas ao mesmo tempo que pode ser ruim, tem o outro lado, porque construir a longo prazo e você plantar a sementinha para colher depois, você pode desenvolver um baita vilão. Eu sei que o James Gunn falou que ele não iria desenvolver vilões. Eu só tô dizendo que daria se quisesse. E daqui a pouco, no futuro, ele faz isso. Porque para mim, o melhor jeito de introduzir o Darkseid é você fazendo uma série dos Novos Deuses, um filme dos Novos Deuses. E aí, sei lá, você constrói o Darkseid. Não que o Darkseid tem que ser o vilão dessa fase, sabe? E eu gostei dessa frase dele porque diz que assim, ó, ele entende muito bem tanto o ponto negativo quanto o ponto negativo. E ele quer aproveitar tudo, tanto a história solo, né, que independe das outras histórias, quanto aquela história macro de universo. Eu não sei exatamente como que ele pretende fazer isso sem cair nos mesmos problemas que a Marvel, mas se ele conseguir evitar um pouco esses problemas, vai ser ótimo. Ainda mais porque, olha só, convenhamos, tem uma vantagem de fazer o universo depois da Marvel. É que você pode evitar os problemas que ela cometeu ao longo dos 15 anos que ela existe. Não é uma ideia tão ruim. O universo da Marvel faz super sucesso, tem coisas muito boas, tem coisas ruins, mas não é um universo que caminhou perfeitamente. Teve muitas coisas que foram deixadas de lado, histórias que poderiam ter sido aproveitadas, ou que não foram tão bem aproveitadas. E eu espero que ele veja essa questão da construção do universo, que é muito importante, na minha opinião, com bons olhos para a Marvel, para as coisas boas da Marvel, e não só pelas coisas ruins, e que ele use como aprendizado as coisas que a própria Marvel errou. Mais uma aqui do James Gunn, que ele disse que ele sabe o quanto que esse filme tem uma grande responsabilidade, e que se esse filme não for, talvez isso influencie a eles não fazerem outros filmes. Ele falou aqui, ó, quer dizer, não vamos continuar apenas fazendo filmes. Isso é, a menos que Superman seja ótimo. Ele sabe disso. Eu já imaginava que ele soubesse disso, ele é um cara inteligente, mas ele tá na mesma página que eu. Cara, esse filme tem que ir bem. Tem uma grande responsabilidade, a marca da DC tá em jogo com esse filme. Que bom que a primeira divulgação, o primeiro pôster deu tudo certo, vamos pro primeiro trailer. Um passinho de cada vez, até chegar lá em julho. A sensação que eu tive é que a recepção foi muito boa. E a gente teve um dia de grande anúncio da Marvel. Tipo Deadpool e Wolverine, tipo Vingadores. O que mostra que as pessoas estão interessadas, elas estão, sabe, querendo saber mais sobre o filme. E por que é Superman? Porque é o Superman feito corretamente dessa vez. Espero que dê certo. Todo mundo torce que dê certo. Essa semana a gente ficou discutindo muito sobre a questão da rivalidade da Marvel e DC. Ah, que o Kevin Feige agora tá preocupado. Talvez ele esteja um pouco preocupado, porque ele viu que o negócio é sério mesmo. Mas quando a gente para pra pensar assim, ó, seriamente, é bom a DC tá bem e é bom a Marvel tá bem. Porque um pode impulsionar o outro a querer fazer projetos ainda melhores. E também porque isso cria ainda mais um nicho grande de pessoas que consomem conteúdo e filmes de super-herói. Por mais que eu não goste tanto de um filme como Deadpool e Wolverine conseguiu $1 bilhão, é bom ele conseguir. É bom ele não flopar e deixar as pessoas ainda mais preocupadas e deixar que a gente tenha menos filmes de super-heróis. Eu quero que tenha mais filmes de super-heróis, mas eu também quero que eles sejam bons e não sejam feitos a toques de caixa. Acho que dá pra ter as duas coisas, né? Que bom que o Superman começou bem. Que bom que tem um hype pro Quarteto Fantástico. E que os dois consigam ir bem de bilheteria. Falando sério, assim, não é questão de rivalidade nem nada.
Óbvio que eu quero que o Superman vá melhor, né? Mas no frio, assim, ó, mesmo, os dois têm que estar bem. Só como fã da DC, eu torço que a DC esteja um pouquinho melhor que a Marvel. Mas só um pouquinho, não, um pocão, um pocão. E a última coisa que a gente vai comentar aqui é sobre a questão da cueca do Superman. Cara, isso daqui eu achei sensacional. Porque antes da revelação do uniforme do Super, vocês lembram que tinha toda essa questão. Ah, mas será que o Superman do James Gunn vai ter cueca? E o James Gunn, na entrevista, ele foi na lata. Ele disse que era contra a cueca do Superman. O que eu suspeitava. Eu achava que o James Gunn não ia colocar a cueca do Superman. Mas ele acabou mudando de ideia por causa do David Corenswet. E ele falou o seguinte, cara, a frase do David Corenswet é de um negócio, é de uma pessoa que absorveu bem o Superman, tá ligado no Superman. Cara, é uma frase 10 de 10. Ele diz assim, ó, o Superman quer que as crianças não tenham medo dele. Ele é um alienígena. Ele é esse indivíduo incrivelmente poderoso que poderia ser considerado assustador para as pessoas. E ele quer que as pessoas gostem dele. Claro, claro que ele quer. Ele quer ser um símbolo de esperança e positividade. Claro que o Superman quer ser isso. Então ele se veste como um lutador profissional. Ele se veste de uma maneira que faz as pessoas não terem medo dele. Cara, que resposta perfeita. E ele ainda conseguiu linkar com a questão dos lutadores profissionais, que é o que inspirou esses caras a terem cueca lá atrás. Uma resposta 10 de 10. Mas assim, ó, é uma resposta que quem é contra a cueca não tem como responder. A única coisa que poderia justificar um Superman sem cueca no futuro é a questão do grande público não gostar da cueca. Só isso, porque na questão narrativa, acabou. Acabou a discussão. Foi uma resposta perfeita que desarmou até o James Gunn, cara. E olha, eu não me importo nem com cueca ou nem sem cueca, porque pra mim independe, desde que ele seja azul, vermelho, tem o símbolo S, eu acho que tá de boas. Na medida do possível, claro. Porque tem uma parte de mim que não gosta do hate que sem cueca tem. Porque eu acho que tem que respeitar aquelas pessoas que não gostam do Superman com cueca. Tudo bem. Tipo, tá tudo bem. Eu acho que dá pra existir as duas coisas. Mas essa resposta do David Corenswet foi muito foda. Foi muito foda. Foi o melhor argumento que eu vi na vida envolvendo a cueca. Caraca, foi muito foda. Depois dessa frase aqui, eu acho que a gente nunca mais vai ter Superman sem cueca no live action. Eu acho, pelo menos. A não ser que seja uma versão alternativa do Superman, aí talvez. Enfim, galera, essas são as novidades envolvendo a DC. Foram muitos assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado para quem assistiu até o final. E vocês estão ligados, né? Comenta aqui e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo discutindo as novidades de Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.